A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos mais uma vez buscar ao Senhor, buscando na sua palavra aquilo que Ele quer falar conosco nesta hora. E eu te convido para que possamos ler em Mateus capítulo 5, no versículo 48, que nos diz assim: Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É um versículo pequeno, mas que nós precisamos atentar bastante. Nós olhamos e pensamos nessa perfeição como a perfeição que é definida por nós aqui, onde nós definimos a perfeição como tudo certo, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, tudo correndo de forma perfeita. Mas será que é essa perfeição de Deus? Porque aqui, essa perfeição não é a nossa perfeição, não é a perfeição definida pelo homem, mas a perfeição definida por Deus. E quando nós vemos a nossa maior referência de perfeição, nós olhamos para Jesus. Jesus foi o unigênito Filho de Deus, que veio, que deixou o seu trono de glória, que renunciou a ser Deus para vir como homem aqui, para pagar um preço pelas nossas vidas, para que pudéssemos ser redimidos, lavados, para que a nossa vida pudesse ser transformada. Mas muito além disso, Jesus Ele veio aqui para nos ensinar muitas coisas. E uma delas é para nos ensinar qual é o padrão de perfeição de Deus. Que nitidamente, quando nós lemos as Escrituras, nós enxergamos que não é o nosso padrão de perfeição. Porque para nós aqui, o padrão de uma pessoa perfeita muda, na verdade, de pessoas para pessoas. Uns consideram uma pessoa perfeita, uma pessoa que nunca falha, uma pessoa que faz tudo certo. Mas o que é certo? Porque muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você. Então nós precisamos estabelecer primeiro qual é o padrão de perfeição. E esse padrão de perfeição que é designado aqui é o padrão estabelecido por Deus. Nós podemos começar a perceber na vida de Jesus que Jesus foi o Cordeiro sem mácula, sem defeito algum. Antigamente, quando nós lemos aqui no Antigo Testamento, nós vemos que a remissão dos pecados era feita com derramamento de sangue, era oferecido um sacrifício, um cordeiro sem defeito algum. Mas quando nós pegamos esse cordeiro, que foi Jesus, entregue pelas nossas vidas, já pelos olhos da humanidade e até mesmo pelos olhos do seu próprio povo, nós vemos que ele não era perfeito aos olhos deles. Porque para eles um rei perfeito viria para salvar o povo de forma gloriosa, de forma grandiosa. E Jesus veio quebrando todos esses padrões, nos mostrando que a perfeição de Deus não é a perfeição dos homens. Sabe por quê? Porque para Deus, a primeira coisa que conta não é o nosso exterior, não é a nossa aparência, é aquilo que está no nosso coração. Deus começa enxergando as coisas de dentro para fora. Nós enxergamos primeiro de fora para dentro. Começamos a ver as coisas, começamos a analisar, mas Deus não. E aos olhos das pessoas, Jesus não era um cordeiro perfeito. Na verdade, ele foi chamado até mesmo de Beelzebu. E de muitas outras coisas. Tanto
entanto não era considerado um cordeiro perfeito por tudo aquilo que ele passou. Foi humilhado, foi ridicularizado, foi rejeitado. E mesmo assim, ele foi considerado diante de Deus um cordeiro perfeito. Jesus foi perfeito porque ele procurou o padrão de perfeição de Deus, não o padrão de perfeição dos homens. Porque o padrão de perfeição estabelecido pelos homens vem de cada um, muda de pessoa para pessoa. Mas o padrão de perfeição descrito aqui em Mateus 5,48, estabelecido por Deus, é um padrão celestial, um padrão de raio-x, que olha não somente para as aparências, que julga a intenção de cada palavra, de cada atitude que nós tomamos. Esse é o padrão. Por isso, quando o Senhor nos fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, não fala de fazermos tudo certo, porque assim como eu já falei, às vezes o que é certo para mim é errado para muita gente. Mas nós precisamos fazer aquilo que é certo para o Senhor, porque é dele que vem o nosso padrão de perfeição. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós estamos muitas vezes preocupados em ser perfeitos para as pessoas. Nós vemos um padrão de beleza quase inatingível, onde uma perfeição de um lado vem carregado de tantas imperfeições. E nós podemos observar que de cultura para cultura muda o padrão de perfeição, por exemplo, de uma mulher. Mas aqui nos fala sobre o padrão de perfeição de um ser humano. Não um ser humano que acerta todo o tempo, mas um ser humano que busca com sinceridade no seu coração fazer aquilo que é certo. Muitas vezes acertando, muitas vezes errando, mas sabendo reconhecer que ele só é alguém, que ele só pode alguma coisa buscando em Deus, buscando no Senhor. Esse é o padrão de Deus. Um Deus que nos pede nosso coração. Um Deus que nos pede para que sejamos a prioridade, que Ele seja a nossa prioridade. Um Deus, um padrão de perfeição que rejeita as coisas materiais, as coisas que nós, seres humanos, consideramos valiosas, mas para Deus elas não são tão valiosas assim, porque o valor de Deus, o padrão de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, muitas vezes, quando nós lemos aqui, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, nós imaginamos algo impossível. Mas, na verdade, não é impossível. Se nós olharmos os padrões de Deus, se nós analisarmos pelos olhos de Deus, pelos valores de Deus, valores totalmente contrários ensinados a nós. Jesus veio mostrando tudo isso, que a perfeição não é a aprovação de todos, que a perfeição não é a aceitação ou o aplauso das pessoas, porque na verdade quantas vezes Jesus foi aplaudido? Na verdade, diversas vezes eles julgavam, eles tentavam apedrejar Jesus. Um padrão de renúncia, um padrão, na verdade, de nos achegarmos mais perto do Senhor, de buscarmos conhecê-lo, de buscar saber quem nós somos no Senhor. Porque o nosso valor não é estabelecido pelas pessoas, mas é estabelecido por Deus. Então, seja perfeito, como perfeito é o Senhor, buscando
andar em sinceridade, em verdade, em honestidade. Mesmo que muitas vezes as pessoas irão nos julgar, dizendo que somos pessoas rejeitadas, que somos pessoas que não são aceitas por elas. Mas o que importa é que nós sejamos aceitos pelo Senhor. O que importa, na verdade, o valor que deve importar nas nossas vidas é o padrão de Deus, o valor de Deus. Até mesmo para aqueles que andavam com Jesus, ele era desvalorizado. Talvez ali aos olhos deles, naquele tempo, naquela caminhada, ele foi considerado imperfeito. Não, Jesus tinha que ter feito assim, Jesus tinha que ter feito dessa forma, Jesus tinha que ter feito de outra forma. Mas sabe qual é o jeito certo? Não o meu jeito ou o seu jeito, mas o jeito de Deus. Esse é o jeito certo. Seja perfeito aos olhos de Deus, não aos olhos das pessoas, porque aos olhos das pessoas, nós sempre, de uma forma ou de outra, nós seremos imperfeitos. Mas o que está mostrando para nós aqui é a perfeição de acordo com o padrão de Deus. Essa é a que nós precisamos procurar a cada dia. A intenção do nosso coração, a verdade nas nossas vidas, sermos verdadeiros, sermos honestos, seguindo os padrões de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Então, para esse novo ano que nós temos, busque a cada dia a perfeição em Deus, não de acordo com os valores desse mundo, nem os padrões, mas de acordo com os valores e os padrões do Senhor. Porque assim você vai conseguir a cada dia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Ó Deus, um novo ano que o Senhor nos concede. Mais um ano vencemos e prevalecemos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou e nos abençoou. Oh Senhor, e somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e fará nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por esse novo ano que o Senhor nos concede. E que diante desta palavra, desta verdade, possamos buscar a tua perfeição para as nossas vidas. A cada dia, nos importando com aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Com aquilo que o Senhor diz em relação a cada coisa, Senhor. Oh Deus, nos ajude a sermos perfeitos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a buscarmos a tua aceitação, a andarmos, ó Deus, pelos teus caminhos, Senhor, a vivermos de acordo com os teus padrões, meu Deus. Oh Jesus, o Senhor entregou a sua vida para que pudéssemos conhecer ao Senhor, para que pudéssemos viver o teu amor a cada dia. Revela, Senhor, o teu amor a cada pessoa, Senhor, a cada um de nós, abrindo os olhos do nosso entendimento e nos dando a conhecer do teu amor e provar do Senhor a cada dia das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos um novo ano à nossa frente, uma nova oportunidade. E nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Que você possa buscar sempre em Deus. Não esqueça de curtir cada um dos vídeos, de se inscrever no canal da igreja para que você possa sempre receber as notificações e também de compartilhar com cada pessoa que você conhece, cada uma das mensagens, para que elas também sejam abençoadas. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.